mim é motivo de muita alegria ter a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez para estudarmos juntas a Palavra de Deus. É tão bom quando nós podemos ter esse tempo de dedicar ao Senhor um horário para estarmos meditando e buscando nas Escrituras um padrão a ser vivido, um padrão cristão para aplicar nas nossas vidas. Esse é o objetivo desse canal, desse pedacinho pelo menos da nossa playlist aqui de Women of the Nations, Mulheres das Nações, em que nós voltamos a nossa atenção para o universo feminino. Nesse período que nós estamos estudando as mulheres da Bíblia, a gente pode buscar ali referenciais que nos ajudam a construir ou a compreender aquilo que Deus tem planejado para nós. Nós vivemos em uma sociedade que nos empurra a viver um padrão completamente antibíblico, um padrão anti-Deus, um padrão hedonista, um padrão humanista, em que as pessoas são levadas a viver para se completar, para valorizar os seus próprios interesses, buscando realização pessoal acima de qualquer outra coisa, e que jogam fora princípios elementares como princípios de ética, de respeito, princípios da família, e a mulher fica às vezes perdida nesse meio em que ela é jogada para lá e para cá, tendo que ser extremamente eficaz em todas as áreas, como mãe, como executiva, como profissional, como esposa e inclusive como cristã, e ela não consegue fazer às vezes o equilíbrio de toda essa matemática, e ela acaba perdendo, especialmente nas duas áreas mais importantes, que são a família em segundo lugar e em primeiro lugar o relacionamento com Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a gente tem ali muitas mulheres que viveram em tempos super diferentes, em países diferentes, em contextos diferentes. Algumas delas que foram completamente fora do padrão de Deus, que nos ajudam a identificar um pouco delas em nós e que a gente tem que fugir e tirar isso das nossas vidas, e outras que nos apresentam um padrão de perseverança, de fidelidade, de amor a Deus, de dedicação, e que são para nós um exemplo de como nós devemos viver para agradar ao nosso Deus. E é por isso que a gente tem mantido a cada semana esse padrão de estudos, e hoje a gente vai estudar a vida de duas mulheres que impactaram a vida de um homem, e através dele a nossa vida como Igreja de Cristo também foi impactada, e a gente vai aprender um pouquinho sobre elas hoje e observar a importância do ministério delas. Vamos orar então nesse momento. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a dedicar esse momento ao Espírito Santo de Deus, pedindo que Ele venha a ministrar no seu coração, abrir o seu entendimento, para que Ele fale ao seu coração aquilo que Ele deseja que seja relevante para o seu dia hoje, para a sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, eu e essa pessoa que está do outro lado ali, Senhor Deus, do vídeo, também dedicando esse período para estar junto comigo, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, voltando os nossos olhos para as Escrituras Sagradas. O nosso desejo, Senhor, é Te agradar, nosso desejo é aprender mais do Senhor, nosso desejo é entender mais do Teu reino, das Tuas coisas, Senhor Deus, porque nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse lugar, mas nós pertencemos ao Teu reino, Senhor Deus, e nós desejamos implantar o Teu reino, nós somos peregrinos nesse lugar, e nós queremos, Senhor Deus, absorver os padrões do Senhor, os padrões do Teu reino, aquilo que a Tua Palavra estabelece como um padrão para nós. Por isso nos ajuda, Senhor Deus, apesar da nossa limitação, da nossa humanidade, das nossas próprias dificuldades de compreender e aplicar, nós precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito. Por isso, Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa hora, nesse momento, na minha vida, neste lugar. Me ajuda, abre meu entendimento, abre minha compreensão. Eu me abro a Ti, eu me rendo ao Senhor. Peço que Ele esteja me dirigindo a encontrar os pontos especiais da Tua Palavra que vão me dar diretriz clara, para que eu possa viver de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para mim, e para que eu possa engrandecer o Teu nome através da minha vida. Eu oro e agradeço por esse momento, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Hoje eu vou estar falando sobre a história de duas mulheres, que são Lloyd e Eunice. Você já deve ter escutado falar sobre elas, mas se você não ouviu ainda, você vai hoje poder meditar um pouquinho sobre o impacto da vida delas nas nossas vidas. Elas foram duas mulheres que desempenharam um ministério com excelência, e a gente vai ver que ministério foi esse. Eunice era uma mulher judia, presumivelmente ela era filha de Lloyd, e ela havia se casado com um homem grego. Ela era uma judia, provavelmente casada com um prosélito, que vivia numa outra comunidade em Listra,
que era um lugar afastado, mas onde havia uma comunidade judaica vivendo, e ela foi alcançada pela salvação, ela conheceu o Senhor Jesus Cristo através do trabalho missionário de Paulo, provavelmente na primeira viagem missionária dele, que foi em Derbe e em Listra. Isso a gente consegue aferir olhando nos outros textos em que a gente encontra quando Paulo reencontra com elas, reencontra com Timóteo na segunda viagem, vê o desenvolvimento da fé dessas duas mulheres. Eunice era essa mulher que então era mãe de Timóteo, e ela transmitiu para ele o conhecimento que ela havia recebido de Paulo. Quando a gente abre a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, a gente encontra o seguinte versículo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ele percebeu que havia algo especial na vida de Timóteo, porque ele sabia que existia algo especial em relação ao tipo de fé que essas duas mulheres praticavam. Recordo-me da fé não fingida, uma fé realmente completa, né? Em hebraico tem uma palavra que é emuná, né? Que representa essa fé completa, essa fé integral, essa fé sem dúvida, sem espaço para alguma dúvida ou para fingimento. Não é eu acredito, pode ser que sim, pode ser que não. Tem gente que fala eu não acredito nem desacredito, né? Tenta de tudo, quem sabe alguma coisa dá certo. Mas existe uma fé não fingida, e era essa fé que Paulo observou na vida dessas duas mulheres, em Lóide e em Eunice. E ele, quando encontra com Timóteo já na segunda viagem a Frígia e a região onde elas moravam, ele ali em Listra, a cidade de Listra, que fazia parte do mesmo complexo onde havia essas cidades, onde havia assentamento judaico, ele percebe que que Timóteo tinha se tornado um rapaz já mais maduro e que tinha permanecido na mesma fé que aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Lóide e Eunice moravam então nessa comunidade em Listra, uma colônia judaica que era a província da Galácia, e elas desenvolveram uma fé nesse período, entre uma e outra viagem, ensinando para Timóteo. Paulo visitou pela segunda vez essa região, na segunda viagem missionária dele, e a gente encontra em 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo falando para Timóteo que desde criança ele conhecia as Sagradas Escrituras. Vamos ler o texto bíblico para poder falar exatamente o que a Bíblia diz. Diz o seguinte: porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Esse texto nos mostra que ele, pequeno ainda, ele recebeu a instrução através da sua mãe, da sua avó, porque Paulo tinha mencionado que ele recebeu da mesma fé, e que ele estava desenvolvendo a fé agora. Ele está falando que você desde criança, porque não é mais criança, já era um rapaz, pelo menos, né? Alguns estudiosos creem que ele não tinha 30 anos, não dá para saber qual a idade que ele tinha quando ele começou a crescer nesse entendimento, mas se sabe que ele foi discipulado pela sua mãe e pela sua avó. Isso me faz pensar também que o fato de não mencionar o pai, fala que ele é um pai grego, mas não fala que ele é um pai que aceitou o Senhor Jesus Cristo, porque em nenhum momento ele é mencionado, o que não é muito comum, como a gente já falou aqui. Possivelmente ele era assim um prosélito, porque para um judeu casar com um não judeu, a não ser que esse não judeu se convertesse à fé do judaísmo. Então ele devia ser alguém que cria no Deus de Israel, que cria na lei, cria na Torá, mas que não creu em Jesus como Senhor e Salvador. E Timóteo, apesar de ser criado por um pai que possivelmente não era um seguidor do Senhor Jesus Cristo, foi muito bem instruído pela sua mãe e foi muito bem instruído também pela sua avó. Quando Paulo retorna, então, nessa segunda viagem missionária à cidade de Listra, ele encontra Timóteo e declara isso que eu falei, que você, desde criança, tem sido bem instruído. E o bom testemunho de Timóteo fez com que o apóstolo Paulo desejasse levar a ele para estar sendo treinado, discipulado e fazendo parte do ministério de Paulo nas suas viagens, nas suas pregações, alcançando outros lugares, outras igrejas e depositando nele daquilo que ele mesmo havia recebido. Você pode imaginar que privilégio ser discipulado pelo apóstolo Paulo, né? Alguém que um dia disse, se você imitar a mim, você está imitando ao Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de afirmação, né? Que vive aquilo que prega com tanta integridade, com tanta inteireza, que pode falar assim, olha, eu vivo a palavra, se você me copiar, você vai estar copiando ao Senhor Jesus Cristo.
E esse rapaz teve essa oportunidade de ter recebido da parte da mãe, da parte da avó, uma instrução tão importante que fez com que ele fosse um destaque aos olhos do apóstolo Paulo e fosse convidado para fazer parte das viagens missionárias. Talvez hoje seria algo como se Billy Graham tivesse vivo ainda. Eu conheci a library dele há alguns anos atrás, quando ele ainda estava vivo, mas já quase à beira dos 100 anos de idade. Imagina, talvez há 20, 30, 40 anos, um Billy Graham que teve um ministério muito forte de evangelismo, convidasse um de nós: olha, vou te discipular, vou te preparar. Alguém assim, você fala, uau! Ele ou outra pessoa, tantos outros, John Piper, tantas pessoas que pregam e vivem santidade, pregam o evangelho, nos nossos dias em que a gente poderia se inspirar e falar, poxa, que privilégio sentar e ouvir essa pessoa, que privilégio aprender com esse homem. E foi isso que aconteceu com Timóteo. Ele foi convidado pelo apóstolo Paulo para ser discipulado por ele, para ser treinado por ele, para ser enviado depois. Alguns textos da Bíblia mencionam Paulo chamando ele como filho. A gente vai falar alguns desses textos agora. 1 Coríntios 4:17. É o primeiro texto e fala o seguinte: por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda a parte em todas as igrejas. Paulo está dizendo que quem visse Timóteo iria aprender com ele o que Paulo vivia, porque ele já vivia da mesma maneira que o apóstolo Paulo. Isso ele está falando para a igreja em Corinto. Em Filipenses 2:22, falando à igreja em Filipos, Paulo diz o seguinte: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do pai. Paulo realmente adotou ele como um filho. Talvez aquela referência paterna que ele não tinha dentro de casa, no sentido de busca de Deus, ele encontrou no apóstolo Paulo, e Paulo o adotou também dessa mesma forma. Na própria epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em 2 Timóteo 1:2, uma frase parecida: Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em 2 Timóteo 2:1, a gente encontra, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Sempre chamando Timóteo de filho, tanto em relação a falando com ele, como apontando a ele para outros como um exemplo e como um filho. Quem se tornou Timóteo? Timóteo foi um jovem líder na igreja primitiva, um pastor, muito provavelmente, como eu falei, nascido na região de Listra, numa província romana na Galácia, que era próxima de Derbe. E tinha outras cidades ali naquela região, chamadas cidades de Licaônica. E outra possibilidade dele ter nascido seria em Derbe, que era ali toda naquela região, 120 quilômetros à frente. O pai de Timóteo, como eu falei, era um grego. Ele era filho de Eunice, tinha por vó Lóide, possivelmente as duas, então eram mãe e filha, judias. E ele cresceu e se converteu, e cresceu nos caminhos do Senhor a partir dos ensinos das suas mãe e avó. Foi na segunda viagem do apóstolo Paulo que ele se encontrou com Paulo e já demonstrou esse crescimento, esse desenvolvimento da fé que ele havia desenvolvido. As cartas que Paulo escreveu para ele são cartas que nos alcançam até hoje, por isso que toca a minha vida, que toca a sua vida. Paulo ensinou para ele sobre heresias, sobre como resistir, como entender, como lutar contra o desenvolvimento da heresia dentro da igreja. Paulo ensinou para ele sobre a importância da oração pública, sobre orar a respeito das autoridades, sobre abençoar as pessoas em todo tempo, em todo lugar. Paulo ensinou para ele que há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A gente usa tanto esse texto. Paulo disse para ele em carta quais eram os pré-requisitos para o exercício do ministério, como deveria ser o bispo, como deveria ser o diácono, o marido de uma só mulher, fosse alguém que fosse temente ao Senhor, reto, tivesse uma vida sem mácula, que pudesse dar bom testemunho na sociedade em que vive, tantos outros ensinamentos a respeito do padrão de vida da liderança. Paulo ensinou para ele a forma de administração da igreja do Senhor, como pastorear, como ser um líder que dá exemplo com o seu modo de vida e tantas outras coisas. Quando a gente lê, são duas cartas pequenas, a primeira e a segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós conseguimos extrair ali lições que até hoje trazem para nós
teologia, trazem para nós diretrizes e ensinamento. E tudo isso que eu quero frisar em toda essa história é que aconteceu porque duas mulheres dedicaram a sua vida e o seu ministério à formação de um rapaz. Às vezes parece que é tão pequeno ter como ministério, como propósito de vida, formar alguém. Minha mãe falava muito isso para nós, e falava isso não para mim apenas, mas para toda a nossa igreja. Eu falo que ela falava porque a senhora chamou há 1 ano e pouco atrás, e ela sempre ensinou que o maior ministério da mulher é a sua família. E às vezes a gente encontra com muitas pessoas, eu já me deparei com várias que me disseram: pastor, eu não tenho ministério, pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer alguma coisa na igreja, se precisar de alguma coisa me chama, mas eu não tenho nenhum dom. Quantas pessoas, eu não tenho, assim, não posso mensurar quantas já me disseram: eu não tenho nenhum dom. Isso não é verdade. Não acredita nisso, que isso não é verdade. Deus nos colocou no mundo já com capacidades especiais. E se você é mulher, Deus te deu a habilidade de ser mãe, de ser geradora. E não pense, se você não tem filhos físicos, que você não é uma geradora e que você não é mãe. Porque Deus nos deu o sentimento, o coração de mãe, o espírito que gera. O espírito que treina, que capacita, que prepara pessoas. Há mães físicas e há mães espirituais. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo adotou Timóteo como um pai espiritual, porque o pai dele não conhecia o Senhor Jesus Cristo, nós também, como mães, podemos ser mães que formam os nossos filhos físicos, bem como mães que formam filhos espirituais. E isso é esperado de nós. Esse é o maior ministério que alguém pode ter, de preparar alguém. Primeiro porque quando leva ele a Cristo, ele vai estar sendo alcançado pela salvação e ele está recebendo a vida eterna. Não tem nada que a gente possa fazer no sentido de dar algo para alguém, como bens, ou educação, ou conforto, ou presentes. Qualquer coisa que a gente possa dar para alguém não tem tanto valor como colocar Cristo dentro dessa pessoa, como fazer com que ela compreenda a necessidade de receber ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, porque isso fala de eternidade. A nossa vida é tão breve, é tão passageira, é tão pequena. A Bíblia fala que nossos dias são de 70 a 80 anos, o que passa disso é canseira, é enfado. Talvez pela ciência a gente possa chegar aos 100, aos 115, aos 120, não sei. Mas mesmo que a gente viva todo esse período, ainda é breve, ainda é tão passageiro. A gente vê as pessoas partindo o tempo inteiro, indo para a eternidade. Algumas com a vida resolvida, outras com a vida uma bagunça. Alguns foram para a presença de Deus, outros não. E tão rápido. E como a gente pode menosprezar esse dom que que Deus nos deu de estar formando pessoas, formando filhos, criando filhos físicos ou espirituais, ou filhos físicos e espirituais, e colocando dentro deles princípios que são eternos. Esse é o maior dom. Então não fala mais que você não tem um dom, você tem um dom sim. Deus te deu o dom de gerar filhos físicos e filhos espirituais. E se tem algo em que você deseja se envolver no ministério, que seja o ensino da palavra. O ensino da palavra é transformador. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é conhecer a palavra de fora a fora. Quantas vezes a gente escuta: puxa, eu não tinha lido esse texto bíblico, eu não tinha entendido essa parte, eu não tinha visto isso. Porque a Bíblia é muito rica, ela se faz nova todos os dias. E quando eu me empenho a estudar e a estudar e a estudar a palavra de Deus, cada vez mais eu consigo extrair lições novas como um manancial inesgotável e aplico para a minha vida e posso aplicar na vida daqueles que estão sendo discipulados por mim. E se há pessoas que vão ser discipuladas por você, a primeira que deve ser é o seu filho, a sua filha, físico ou espiritual. Então, da mesma maneira que Lloyd e Eunice um dia dedicaram tempo para transmitir aquela fé não fingida, aquela fé que era genuína para Timóteo, e formaram nele um caráter cristão tão sólido a ponto de chamar a atenção do apóstolo Paulo e desejar levar ele para treinar e capacitar. Ele depois foi ungido do ministério pastoral e recebeu essas cartas pastorais. São 3 cartas pastorais só, a outra é de Tito. Então 2 cartas foram para ele, e dali a gente extrai tanta coisa necessária para o exercício do ministério, que a gente pode ver o quanto a vida dele impactou as nossas vidas. Provavelmente porque houve 2 pessoas que dedicaram tempo a formar o caráter cristão na vida daquele rapaz. Não menospreze esse ministério, não menospreze esse tempo que você pode dedicar para sua família. E você pode ter certeza que isso vai fazer diferença não apenas para a vida dele, mas para a vida de todos aqueles que ele puder alcançar. Amém? Que essa lição possa ser uma lição de edificação na sua vida, na minha vida, e que você possa ser abençoada com muitos filhos físicos e espirituais para discipular e chegar na glória com esses presentes nas suas mãos para apresentar ao Senhor Jesus. Eu vim, mas não vim sozinho. Eu trouxe tantos comigo e agora estão diante do Senhor para sempre. Que
Deus abençoe você, Ele te dê uma semana de graça e vitória. Vamos orar encerrando esse período e Deus te abençoe. Pai querido, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor Deus, que tivemos aqui de brevemente meditar na vida dessas duas mulheres que dedicaram tempo para formar alguém tão especial como Timóteo, Senhor, e que teve esse legado que nos deixou através das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para ele, Senhor, e que tem esse exemplo mencionado nas epístolas a Filipenses, Senhor Deus, aos Coríntios, e que hoje, Senhor Deus, também fala aos nossos corações, tantos séculos mais tarde, tantos anos mais tarde, Senhor Deus, nós ainda somos abençoados e aprendemos com os ensinos que ele recebeu. Muito obrigado pela vida dele, muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor levanta ainda hoje homens e mulheres segundo a tua vontade, segundo o teu coração. E eu quero pedir ao Senhor que você esteja abençoando essa pessoa que está ouvindo esse áudio agora, Senhor Deus, que ela possa se enxergar como alguém que gera vidas, que ela possa se enxergar como alguém que discipula pessoas para serem instrumentos nas tuas mãos também, que esse ministério, esse ofício que o Senhor nos deu, Senhor, de discipular, de gerar filhos físicos e filhos espirituais, seja muito bem usado, seja exercido com excelência, para que o teu reino, Senhor Deus, seja expandido e o teu nome seja glorificado. Eu abençoo essa pessoa agora, Senhor Deus, e agradeço pela vida dela, no nome santo, doce e maravilhoso de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem.